A doutora Darliane, defensora... Doutora Darliane, boa tarde. A senhora está nos ouvindo? Boa tarde, sim. Desembargador Evaldo, boa tarde. O senhor está nos ouvindo? Sim, presidente. Pronto, ótimo. Doutor Gleidson. Boa tarde, amigo Evaldo, tudo bem? Tudo. Uma boa tarde a todos. A todos. Maria Tereza. Doutor Evaldo, doutora Darliane. Boa tarde. Boa. Oi, Neide, que há? Tudo em paz. Podemos começar nossa sessão? Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargadoras, desembargadores. Nós vamos dar início aqui à nossa sessão. A pauta de número 02, a sessão ordinária do dia de hoje, 1º de fevereiro de 2023. Em apreciação e aprovação a ata número 01, 2023, sessão ordinária realizada no dia 25 de janeiro do ano em curso. Alguma objeção? Tem uma objeção. De acordo, Ata presidente. aprovada. Presidente, eu queria aproveitar o momento, o início da nossa sessão, para desejar a Vossa Excelência uma excelente gestão à frente da 2ª Câmara de Direito Público, nesse biênio que se inicia hoje. Desejar que Vossa Excelência tenha um trabalho profícuo, irmanado, como sempre houve na nossa 2ª Câmara de Direito Público. E eu tenho certeza, pela sua leaneza, pelo seu trato fino, de pessoa solícita, como sempre tem se mostrado, se desenvolverá à frente desse seu mistério de forma brilhante e efetiva. Conte conosco, estamos nas suas ordens. Muito obrigado, desembargador Gleidson. Na mesma toada, senhor presidente, também quero aqui desejar a Vossa Excelência uma administração aqui da 2ª Câmara exitosa. Desejo que tudo transcorra na mais absoluta harmonia e, assim, fazendo minhas as palavras do eminente desembargador Gleidson. Seja bem-vindo. Muito obrigado, desembargadora Iraneide. Também, presidente Raimundo Nonato, quero me associar às palavras dos colegas Gleidson e Iraneide, também lhe desejar muito sucesso à frente da nossa Câmara. É isso. Muito obrigado, desembargador Evaldo. Vamos precisar de ajuda de todos, afinal de contas, estamos começando agora, né? Mas aqui nós vamos trabalhar de forma irmanada, né? Todos nós, todos juntos, tanto o Ministério Público quanto os colegas desembargadores, desembargadoras, a Defensoria Pública, os advogados, servidores, de forma coesa, de forma tranquila e harmônica. Um bom dia mais uma vez a todos. O Ministério Público está sendo representado e está presente. Interessante a gente aguardar o Ministério Público. Né? Precisa não, né? Pronto, desembargadora, doutora Adilária. Doutora Adilária. Presidente, também gostaria de desejar muito sucesso, mas graças a Deus, que a gente possa alcançar os nossos objetivos, né, de realização da melhor justiça. Muito obrigado, desembargadora Tereza Neumann. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos e vamos começar pelo julgamento estendido. É um agravo interno, número 016112857/2018, de Fortaleza. Agravante: Academia de Dança Jazz TEP Limitada, microempresa. Agravado: município de Fortaleza,
de relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sessão do dia 19 de outubro do corrente ano, dando continuidade ao julgamento, o desembargador relator conheceu do agravo interno para negar-lhe provimento. O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos acompanhou o voto da relatoria. Pediu vista dos autos para melhor exame da matéria a excelentíssima senhora desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, presentes os excelentíssimos senhores desembargadores Luiz Evaldo Gonçalves Leite, relator Raimundo Nonato Silva Santos e Tereza Neumann Duarte Chaves, adiado o julgamento para a próxima sessão desimpedida. No dia 26 de outubro do corrente ano, a desembargadora Tereza Neumann apresentou seu voto vista, divergindo da relatoria. Conheceu do agravo interno para dar-lhe provimento. O excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos acompanhou o voto do relator, presente os desembargadores, senhores desembargadores Luiz Evaldo Gonçalves Leite, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos e a desembargadora Tereza Neumann Duarte. Nesse caso, hoje, então, nós vamos para o julgamento. O resultado. Pois não. Exatamente, tem que colher os votos dos demais colegas, no caso a desembargadora Iraneide. A título de esclarecimento, como eu lembro bem que a época presidia a Câmara, senhor presidente, esse agravo interno, na ocasião, conforme já foi aí esclarecido pela senhora secretária, ele foi por maioria em razão da divergência da desembargadora Tereza Neumann, e esse agravo interno era de uma decisão monocrática em apelação. Na ocasião, deveria ter sido julgado pelo julgamento estendido, contudo, foi proclamado o resultado sem fazer essa alusão. E bem atento a essa questão, porque se tratava de agravo interno de uma apelação, né, de uma decisão monocrática em apelação, o advogado fez o pedido para que se aplicasse o julgamento 942, né, do CPC. E assim, de fato, eu acatei e mandei que se colocasse em pauta, em nova pauta. Por isso que hoje está para julgamento estendido. Então, hoje nós vamos colher os dois votos para a gente realizar, né, o julgamento e completar o julgamento, né, realizar o julgamento na sua inteireza. Então, eu passo a palavra, então, ao desembargador Gleidson. Obrigado, presidente. Essa matéria ela já vem trazendo alguma inquietação nas câmaras. Eu já havia votado matéria semelhante na própria Câmara. Já temos votos de vários outros desembargadores nas demais câmaras, também seguindo essa diretriz traçada pelo nobre relator. E eu quero acompanhá-lo nesse momento, pedindo venha a eminente desembargadora Tereza Neumann, com todo respeito ao voto de sua excelência. Acompanho a relatora. Eu passo, então, a palavra à desembargadora Iraneide. Obrigada, senhor presidente. Eu também queria aqui pedir todas as vezes à eminente desembargadora Tereza Neumann, que sempre muito cuidadosa, mas o entendimento do relator, conforme aqui pontuou, desembargador Gleidson, então ele é um entendimento que já vem sendo seguido por outros colegas de outras câmaras, e é o que esta Câmara também
em sua maioria, segue. Por isso que eu acompanho o eminente relator e, mais uma vez, peço, venha a eminente desembargadora Divergente. Pois não, desembargadora Iraneide. Então, nesse caso, eu proclamo o resultado. A Câmara, por maioria de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. É isso? Então, vamos agora para o pedido de vista. É o 2.2, é uma apelação civil 0178754. A desembargadora, desembargadora Terezineu, voltando aqui ao primeiro, ao julgamento estendido, Vossa Excelência permanece com seu entendimento? Permaneço, Excelência, também respeitando os entendimentos bem consolidados, né, nesse tribunal, mas eu realcei a condição de microempresa dessa empresa, por isso que me posicionei assim, só para esclarecer em relação à jurisprudência que se consolida. Eu, na qualidade de relator, também mantenho a minha posição. Desembargador Evaldo, Vossa Excelência mantém a posição? Sim, voto? Presidente. Mantenho. Então, só rememorando, a Câmara, unanimidade, por maioria de voto, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Assim fica melhor, né? Vamos partir agora para o pedido de vista. É o 2.2, uma apelação civil 017875455/2019, Fortaleza. Apelante Alves e Souza Limitada, apelado município Fortaleza, sou eu o relator. Na sessão do dia 25 de janeiro do corrente ano, dando continuidade ao julgamento, após o voto do eminente relator, no sentido de conhecer da apelação civil, para negar-lhe provimento, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria a excelentíssima senhora desembargadora Terezineu Duarte Chaves. Presentes os excelentíssimos senhores desembargadores Abinonato Silva Santos, relator, desembargadora Terezineu e a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Adiado o julgamento. Eu indago da desembargadora Terezineu se o julgamento pode ser realizado hoje ou deixa para a próxima. Eu gostaria de reivindicar a Vossa Excelência para adiá-lo para a próxima sessão. Pronto, na próxima sessão Vossa Excelência trará, né? Exato. Ok. Então, superada essa fase, agora vamos para os pedidos de sustentação oral na prioridade, né? Na preferência, né? Vamos para o primeiro aqui. Preferência com sustentação oral. O primeiro é a apelação civil, número, uma sequência de 3 zeros, 677875/2017. Relator, desembargador Francisco Gleidson Pontes. Número que está no processo é o número 5.92. Apelante Vladson Costa Silva, advogado doutor Edilson Monteiro de Albuquerque Neto. Está presente ou vai fazer a sustentação virtual, remotamente? Virtual. Ele está presente na sala? O apelado é o município de Capuí. Nesse caso, eu passo a palavra ao nobre relator. Senhor presidente, indagar ao advogado se ele dispensa a leitura do relatório e, em caso positivo, que Vossa Excelência possa conduzir a sustentação. Pois não. Dispenso, Excelência, dispenso sim. Então, Vossa Excelência já pode fazer sua sustentação pelo prazo regimental. Obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras, Raimundo Nonato Silva Santos, Francisco Gleidson Pontes, Maria Iraneide Moura Silva,
Luiz Evaldo Gonçalves Leite e Terreze Neumann Duarte Chaves. Representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, servidores, colegas advogados, minhas senhoras, meus senhores. Devo confessar na aurora desta peroração que trago em meu ser, neste momento, aquele sentimento que Rui Barbosa chamava de respeito supersticioso. O respeito decorrente do encontro do advogado com a jurisdição e a superstição oriunda deste momento ímpar em que percebemos a letra fria dos códigos transformar-se em norma concreta. O caso posto tem seu cerne pedido do apelante para nomeação em cargo ao qual logrou êxito, após lograr êxito, em concurso público promovido pelo município de Icapuí. Aqui deve ser destacado, excelências, que o município lançou um edital de concurso público com vários cargos. Dentre esses cargos havia o cargo de vigia, que oferecia 20 vagas, mais formação de cadastro de reserva. O apelante foi aprovado e classificado no cadastro de reserva. E aqui eu ressalto que é bem verdade que o tão só fato da aprovação do cadastro de reserva traz consigo uma expectativa de nomeação, e não um direito a esta nomeação. Contudo, peculiaridades do caso concreto têm o condão de converter esta expectativa em direito. E estas peculiaridades encontram-se materializadas no caso vertente. Em um primeiro momento, o município de Icapuí, a despeito da pendência de nomeação de candidatos aprovados, contratou temporariamente pessoas para desempenhar a mesma função, a função de vigia. Convém destacar, excelências, que o município, na sua contestação, nega esta contratação temporária de vigias. Contudo, no portal da transparência do município, que se encontra nas folhas 110 a 112 e 305 a 309, há a indicação clara de que 8 pessoas exerciam temporariamente o cargo de vigia. Ora, excelências, sabe-se que a regra para o serviço público é o concurso. A contratação temporária, contudo, é excepcional. E esta excepcionalidade, infelizmente, muitas vezes, transforma-se em regra. E no caso posto, repito, o município diz não houve contratação temporária de vigias. Contudo, não explica como o seu portal da transparência fora alimentado apontando a contratação de 8 pessoas para desempenhar a função de vigia. E essa contratação perdurou durante todo o ano de 2017 e entrou no ano de 2018, que foi o ano em que houve a apresentação de contestação pelo município. Ora, excelências, esse ato temporal deixa claro que não se tratou de uma necessidade, de uma urgência, mas sim que essas pessoas desempenhavam suas funções, embora precariamente, porque havia a necessidade perene de serem preenchidos estes cargos. Para além da indevida contratação temporária, repito, destacada no portal da transparência e não rebatida pelo município, havia ainda 4 servidores efetivos em desvio de função. Esses 4 servidores ocupavam cargos dos mais diversos, como, por exemplo, tratorista, radialista, mas estavam desempenhando as funções de vigia no Hospital Municipal de Icapuí, conforme folha de ponto
que repousa na folha 114. E cabe destacar que o município, em sua contestação, disse que não tinha conhecimento desse desvio de função e que apuraria a sua ocorrência. Entretanto, não trouxe prova de qualquer apuração, nem sequer rebateu esse seu documento oficial, que era a folha de ponto, de folhas 114, repito, que mostra servidores nomeados para outros cargos desempenhando a função de vigia. Inclusive, na folha de ponto diz, abrem-se aspas, vigia diurno, fecham-se aspas. Destaco ainda, voltando ao contrato temporário, a contratação temporária, que o município disse que não houve, o município não traz sequer os contratos das pessoas que foram apontadas como contratadas temporariamente, para espancar qualquer alegação que desempenhavam funções de vigia. O município, usando do vernáculo, tenta esvaziar a pretensão do autor. Outro ponto, excelências, que merece destaque, como dito, eram 20 vagas, o edital previa 20 vagas de vigia. O município convocou 34 aprovados, 14 a mais, portanto, do que o número de vagas do edital. Destes 34, conforme o próprio município reconhece em sua contestação de folhas 300, desses 34, apenas 25 tomaram posse. Ou seja, se o município convocou 34, é porque havia os cargos vagos nesta quantidade e havia a necessidade, uma necessidade perene, não excepcional. Se assim não fosse, por quê? Por que contratar, por que convocar candidatos que se encontravam no cadastro de reserva? Todos esses fatos reunidos, excelências, demonstram que aqui a expectativa de direito decorrente da aprovação em cadastro de reserva converte-se em direito do apelante, pois o município tem usado de vários artifícios para furtar-se a nomeação do apelante e de outros que estão na mesma condição que este. É sabida a importância do concurso público, seja para a administração pública, como reflexo da impessoalidade, da eficiência, da moralidade, seja para aquele que logra sua aprovação, que muitas vezes abdicou de muitas coisas, especialmente do convívio com sua família, com seus entes queridos, para ser aprovado. E não é razoável, não se coaduna com o nosso ordenamento, que o município, embora presente vagas, presente a necessidade, mas que o município ache aqui, entre aspas, mais interessante ou mais adequado realizar contratos temporários ou mesmo realizar o desvio de função de seus servidores, preterindo assim aqueles que foram aprovados em concurso público. Neste cenário, excelências, em que a situação excepcional encontra-se materializada, é que o apelante Vladson Costa roga a vossas excelências que conheçam de sua apelação e deem provimento para o fim de determinar que o município proceda à sua convocação e nomeação para o cargo de vigia. Obrigado, doutor, pela sua sustentação. Eu retorno a palavra ao nobre relator. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos inicialmente ao doutor Edilson pela sustentação. Eu vou ler o núcleo da ementa, que eu acredito seja suficiente, até porque o acordo estará disponível após encerramento da sessão.
à disposição dos interessados. Remeta processo civil, administrativo, recurso apelatório em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Concurso público, município de Capuí, cargo efetivo, candidato aprovado fora das vagas ofertadas em edital. Discricionariedade do administrador. Desistência de candidatos, não ocorrência. Contratação de temporários e existência de vagas, requisitos cumulativos não preenchidos. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É o voto, senhor presidente. Por não, desembargador Gleidson, nesse caso, seguindo a ordem, a desembargadora Iraneide, como vota? Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de provisoriamente analisar este processo e eu acompanho o eminente relator, porque a matéria já é classificada, né, nesta Câmara, e, portanto, eu acompanho o eminente relator na sua inteireza. Por não, desembargador Iraneide, eu acho que nesse caso é o desembargador Evaldo. Desembargador Evaldo, como Vossa Excelência vota? Pois não, presidente. Não obstante a fala brilhante do doutor Edilson, representante do postulante, mas eu vou me acostar ao voto do eminente relator pela sua elaboração precisa. Como voto, presidente? Por não, desembargador Evaldo, então, eu proclamo o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, conheceu do recurso, todavia negou-lhe provimento. É o resultado. Vamos, então, para o segundo processo com pedido de sustentação. O 02, é o agravo de instrumento número 062934806-2022. Nesse caso, a relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. O número do processo em questão 5.149, agravante Americanas S.A. e advogado doutora Lorena Moraes Freitas de Souza, e o agravado, no caso, é o Estado do Ceará. Passo, então, a palavra à nobre relatora. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria que Vossa Excelência indagasse a nobre advogada se dispensa a leitura do relatório. Dispensado, Excelência. E, na sequência, Vossa Excelência pode conceder a palavra. Pronto, desembargadora, foi dispensado a sustentação, foi dispensada a leitura do relatório. Então, nesse caso, Vossa Excelência, doutora, já pode usar do seu tempo regulamentar previsto no regimento. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima desembargadora relatora Maria Iraneide Moura, demais excelentíssimos desembargadores componentes desta Câmara, uma boa tarde. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão primária que não atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante. Em síntese, a decisão primária indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, parágrafo 1º do CPC, quais sejam a probabilidade do direito, perigo de dano e existência de garantia idônea e insuficiente. No entanto, Excelência, nós demonstramos que a decisão agravada, ela se limitou a afirmar que não haveria a probabilidade do direito única e simplesmente pelo fato de ter havido um processo administrativo prévio, né, perante a repartição fazendária, em que foi mantida a integralidade dos créditos tributários em discussão. No entanto, demonstramos, Excelências, em sede de agravo de instrumento, que restaram sim presentes os requisitos exigidos pelo artigo 919 no CPC, e tais requisitos foram não só desconsiderados pela decisão agravada, como podem ser analisados por este egrégio tribunal.
Com relação à probabilidade do direito, nós demonstramos que os créditos tributários exigidos nos embargos e execuções ordinários, eles decorrem de uma autuação baseada numa suposta alegação de omissão de receita, né, venda de mercadoria supostamente desacobertadas de documentação fiscal correspondente, bem como a segunda autuação decorrente da ausência de recolhimento do imposto ICMS, ação de determinados cupons, de determinados comprovantes de cancelamento de cupom fiscal. Na inicial, nos nossos embargos à execução, nós demonstramos efetivamente, juntando um vasto acervo probatório, no sentido de corroborar que as supostas omissões identificadas pela fiscalização, na verdade, elas se referem a itens a mercadorias que foram perdidas e deterioradas do estoque da hora agravante. E isso foi efetivamente comprovado através dos documentos gerenciais e fiscais que foram juntados aos autos. Com relação à segunda autuação, que ela foi baseada na ausência de comprovação dos cupons de cancelamento, nós demonstramos que esses cupons foram efetivamente apresentados à fiscalização, que culminou, inclusive, na redução de parcela desse crédito tributário. No entanto, a parcela remanescente ela desconsiderou parte desses cupons que foram apresentados. Ocorre que a decisão primária, ela simplesmente ignorou tais documentos, se limitando mais uma vez a afirmar que, pela existência de um processo administrativo prévio, né, perante a repartição fazendária, seria suficiente para manter a validade e liquidez das certidões de dívida ativa, porém, sem analisar nenhum dos documentos e argumentos apresentados na inicial. Com relação aos demais requisitos previstos na legislação para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, o perigo de dano, né, nós demonstramos que a não concessão desse efeito suspensivo é causa de sinistro da apólice de seguro-garantia apresentada como caução aos débitos executados. E este fato viabiliza que a Fazenda Estadual possa requerer a liquidação antecipada da apólice de seguro-garantia apresentada, o que, consequentemente, fará com que a seguradora acionará a agravante para depositar em juízo o valor dos débitos executados, que atualmente ultrapassam o valor de R$2 milhões. E tal fato, Excelência, caracteriza o perigo de dano na medida em que tal apólice foi expressamente aceita pela Fazenda, inclusive em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. E esse fato a necessidade de depósito desse valor pela não concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução trará, sim, enormes prejuízos à executada, considerando, inclusive, o seu atual cenário de recuperação judicial. Por fim, com relação ao último requisito previsto na legislação, que é a existência de garantia idônea, conforme demonstrado, nós sim apresentamos a apólice de seguro-garantia, que foi expressamente aceita pela Fazenda Estadual e que consta nos autos essa aceitação. Por tais razões, Excelências, se pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão primária para, sim, atribuir efeitos suspensivos aos embargos e à execução, considerando, sobretudo, que estamos numa fase inicial, né, de recebimento dos embargos. É uma fase que ainda não foi oportunizada a agravante a dilação probatória, na medida em que trata-se de matéria de prova, né, os embargos e execução trata-se de matéria de prova e que ainda não foi oportunizada, neste atual momento, o deferimento da perícia pleiteada. E, por tais razões, considerando que estamos num juízo ainda perfunctório, pugna-se pelo provimento do agravo para que seja atribuído o efeito suspensivo almejado aos embargos da execução originários. É o que se pugna. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora doutora Darliane. Doutora Lorena, né? Muito obrigado. Exato, pela sua sustentação. Eu devolvo a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Parabenizo também a doutora Lorena, que tão objetivamente fez a sua sustentação. Eu vou aqui, senhor presidente, pelo projeto de emenda que eu creio solucione a questão. Agravo de instrumento, embargos à execução, atribuição de efeito suspensivo, artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Requisitos legais cumulativos, não preenchidos, recurso de agravo de instrumentos conhecido e não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela que visa a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em sede de embargos à execução fiscal de número 024-8915-22-2021, propostos por Lojas Americanas S.A. em desfavor do Estado de Ceará. 2. A questão posta em análise cinge-se em verificar se os embargos à execução opostos pela parte agravante devem ser recebidos no efeito suspensivo. De regra, de acordo com o artigo 919, parágrafo 1º do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. A atribuição desse efeito é excepcional, somente tendo lugar quando garantida a execução e verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. É assente em nossa jurisprudência a possibilidade da concessão desse efeito suspensivo, ainda que em sede de execução fiscal, entendendo o egrégio STJ ainda serem cumulativos os requisitos legais previstos no artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Destaque-se que a Lei 6.830 de 80, Lei da Execução Fiscal, não prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Contudo, essa possibilidade encontra-se pacificada na jurisprudência, conforme já aqui é dito. Assim, mostra-se correta a decisão judicial quem deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por não estarem presentes os requisitos legais exigidos no artigo 919, parágrafo 1º do CPC, ou seja, quanto à garantia da execução e verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido, decisão mantida. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Iraneide. Eu colho o voto agora do desembargador Evaldo. Como vota, desembargador Evaldo? Acompanhamento de relatora, presidente. Pois não, desembargador Evaldo. Colho o voto da desembargadora Tereza Neumann. Como vota a desembargadora Tereza? Também acompanho, excelência, realçando, né, o bem fundamentado voto, inclusive além da legislação, em várias jurisprudências a respeito do fato. Pois não, desembargadora Tereza, eu agora proclamo o resultado. A Câmara, à unanimidade de votos, conheceu do recurso, todavia negou-lhe provimento. É o resultado. Muito obrigado, doutora Lorena. Uma boa tarde para Vossa Excelência. Obrigada, boa tarde a todos. Vamos para o terceiro pedido de preferência com sustentação oral. O 03, apelação, são dois, apelação e uma remessa necessária. Número 020-0055-97-2022. Relator, desembargador Francisco Gleides Pontes. O número está na pauta de 5.95, remetente, juiz de direito da segunda vara da comarca de Boa Viagem. Apelante, município de Boa Viagem. Eu passo, então, a palavra ao nobre relator. Senhor presidente, pela votação prévia empreendida no nosso sistema, vê-se que a decisão contempla os interesses do apelado. Mesmo assim, Vossa Excelência pode indagar ao advogado se interessa fazer sustentação. Se dispensado, pode ser anunciado logo o resultado. Doutor Diego está presente. Doutor Diego ouviu o que foi dito pelo nobre relator. Mesmo assim, insiste no relatório ou dispensa a leitura do relatório? Não, a leitura, a sustentação oral. Muito obrigado, doutor. Devolvo, então, a palavra ao nobre relator. O voto é encaminhado, no sentido de conhecer e desprover da apelação. A remessa foi avocada apenas para dar parcial provimento, para corrigir a liquidação, os honorários arbitrados para a fase de liquidação. Então, somente esse é o voto. Pois não, desembargador Gleides, desembargador Iraneide.
Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Iraneide. Desembargador Evaldo. Acompanhador do relator, presidente. Pois não, desembargador Evaldo. Então, proclamando o resultado, a Câmara, unanimidade de voto, conheceu de ambos os recursos, tanto do apelo como a remessa necessária. E quanto ao apelo, não negou-lhe provimento. E quanto à remessa necessária, deu-lhe parcial provimento. É isso, desembargador relator? Perfeitamente, presidente. Esse é o resultado, doutor. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Eu passo, então, para o quinto de preferência. O doutor, nesse caso, o doutor Marcelo, não é isso? Pois não. Apelação civil número 000234186-2019. Relatoria desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. O número do processo que está na pauta é o 5.163. Apelante, apelado, Estado do Ceará. Apelante, apelado, Maria do Carmo Lima da Silva. Advogado, doutor Marcelo Nocrato. Eu passo, então, a palavra para a nobre relatora. Presidente, igualmente eu indago se o doutor Marcelo dispensa a leitura do relatório. Pronto. O relatório dispensado. Vossa Excelência tem a palavra para sustentação oral no prazo regimental. Fique à vontade, doutor. Excelências, quando eu faço sustentação oral, eu tento sempre evocar a situação de nós, principalmente vocês, Vossas Excelências, se colocarem na situação da pessoa. Obviamente que, quando Vossas Excelências são investidos nos cargos a quais exercem, certamente fazem isso muitas vezes, se não sempre. Nós vivemos em um estado totalmente caótico a nível de segurança pública. E nós que viemos do interior, sei que algumas de Vossas Excelências vieram de alguns interiores, nós sabemos como está a situação de segurança em alguns interiores do nosso Ceará. Aqui na capital, quando a gente vem, nós nos assustamos com algumas coisas. E essa perversidade assolou o nosso estado. Eu não vou pedir que Vossas Excelências pensem se isso acontecesse com alguém da casa de vocês. Mas imagine se isso acontecesse com algum conhecido. Uma pessoa vítima de um crime fatal tem a sua cabeça decepada, é enviada ao IML, a mãe, de início, conhece o corpo do filho, porque reconhece o corpo do seu filho, provavelmente não reconheceria. E diz, ali é meu filho. Mas o IML corretamente disse, olha, a gente não tem como atestar que é seu filho, precisa fazer o exame de DNA. E assim foi feito. Esse fato ocorreu em Pecém, na cidade de São Gonçalo do Amarante. Imagina a questão social, uma pessoa do interior, enfrentar uma coisa que nunca enfrentou durante toda a sua vida. Uma perfeita barbárie, a qual aquela mãe foi acometida em ver seu filho morto e decepado. O exame de DNA aconteceu no dia 14/1. O resultado, dia 14/1, foi dado o resultado, 14/2019. E a liberação do corpo só se deu 1/4/2019, ou seja, 77 dias depois. Agora, vamos nos colocar na situação dessa mãe. De não ter imediatamente o corpo liberado, a gente entende que é justo. Agora, passar 77 dias sabendo que era o filho e o Estado do Ceará não liberar o corpo. Imagina a situação de quantas vezes essa mãe se deslocou de Pecém
até o IML para tentar liberar o corpo do seu filho, e o corpo já identificado e o Estado recusando. Quantas vezes essa mãe teve que passar pelo luto? Nós tivemos recentemente uma pandemia, e com certeza alguém foi afetado. Alguma pessoa conhecida. Ou alguém perdeu alguém recentemente, depois dessa pandemia, enfim. O sistema de luto é muito perverso para nós, seres humanos, porque fomos criados, de acordo com a minha fé, para vivermos eternamente. Mas, enfim, entrou o pecado no mundo, vamos entrar no aspecto teológico. Mas fato é que não somos preparados para o luto. E mesmo assim, quando estamos diante do luto, nós sofremos bastante. Porque nós não queremos perder aquela pessoa. E aí nós sofremos 7 dias. Pessoas, às vezes, pegam um afastamento do trabalho, porque não conseguem lidar. Agora, imaginem uma mãe 77 dias sem poder enterrar o seu filho. O sofrimento que ela passou. Indo diversas vezes no IML. O juiz de primeiro grau entendeu da responsabilidade objetiva do Estado do Ceará e condenou o Estado em 40 mil em danos morais. E o Estado, incapaz de pedir desculpa a um cidadão porque houve uma falha na prestação do serviço, faz o apelo, e é papel do procurador, de diminuir. E o Estado do Ceará propõe 10 mil reais. E nós também apelamos, porque nós entendemos que esse valor deveria ser maior. É bem verdade que qualquer valor jamais vai pagar esse sofrimento que a mãe passou. Mas com certeza amenizará a dor e trará mais responsabilidades aos nossos gestores, para que casos assim não ocorram mais. Porque se nosso Estado fosse eficiente, teria garantido segurança lá no Pecém, uma cidade turística lá na Caíba, bonita. Mas o Estado está inoperante, não consegue oferecer segurança, a pessoa morre, identifica, não libera o corpo, uma confusão. E o Ministério Público dá um parecer favorável ao Estado do Ceará. Era para o Ministério Público fiscalizar porque está tendo mortes assim. Era para o Ministério Público abrir um procedimento porque o IML demorou 77 dias. Com todo respeito ao membro do Ministério Público, mas parece que houve uma omissão neste caso, de saber se existem também outros casos como esse lá. Provavelmente vai ter, se o Ministério Público tiver o interesse de investigar. Famílias passando pelas mesmas situações. Então, nós pedimos que Vossas Excelências entendam todo esse dano que a mãe passou, porque essas jurisprudências que foram juntadas pelo Estado do Ceará e balizadas pelo Ministério Público, que dão um exemplo de 10 mil reais, num dano moral como esse, mas se Vossas Excelências analisarem, são para 3 dias de liberação de corpo. Podem analisar, 3 dias. O presente caso são 77 dias. 77 dias, uma mãe sem poder dormir direito, pensando no filho, uma mãe indo semanalmente, saindo da Taíba até o IML, pegando ônibus, porque a família é pobre. Porque se fosse alguém importante, provavelmente liberaria mais rápido. Mas é pobre, não tem atenção do Estado. E Vossas Excelências são o Estado juiz aqui. Vossas Excelências têm a competência de fazer o correto, de dar uma resposta à sociedade daquilo que os cidadãos merecem, a qual essa postulante merece, a devida indenização. Que, no mínimo, Vossas Excelências mantenham a sentença, rejeitando o recurso do Estado do Ceará. E que, com bastante esperança, rogo que elevem essa majoração de danos morais.
nós até juntamos uma indenização de 20 mil no Distrito Federal, mas também foi 3 dias. Está nas nossas contas razões, mas no presente caso são 77 dias. Então, peço que Vossas Excelências analisem isso e façam justiça. E quanto aos honorários sucumbenciais, em razão do apelo e da defesa às contras-razões do Estado, este advogado requer que Vossas Excelências elevem os honorários sucumbenciais de 10% até o patamar máximo de 20%, a qual ficar a melhor a cargo de Vossas Excelências. Então, são essas as minhas razões recursais. É inequívoco a existência do dano e a existência da responsabilidade civil objetiva do Estado do Ceará. Então, eu peço total cumprimento ao meu recurso e que seja totalmente negado o recurso proposto pelo Estado do Ceará. São essas as razões. Não, doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu devolvo, então, a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Parabenizo aqui a doutora Nobre pela sustentação objetiva e bastante compreensível. Conforme aqui foi pontuado pelo nobre advogado, aqui as duas partes apelaram, né, tanto o Estado do Ceará como a senhora Maria do Carmo, mãe do rapaz que faleceu. Porque inicialmente foi pedido a título de dano moral a quantia de R$100 mil, e o juízo de piso fixou em R$40 mil pelo Estado do Ceará para que não lhe seja atribuída a responsabilidade, né, pela demora aí do serviço. E, pois bem, eu resumidamente quero dizer que, de fato, houve a falha aí na prestação do serviço público, né, pela demora. Isso, de fato, contribui, caracteriza dano moral indenizável. No entanto, estou negando o provimento à apelação, embora entendendo todo o sofrimento por ela passar, pela demora, estou negando provimento ao seu apelo, que seria para majorar, né, esse valor que foi atribuído na sentença de piso, e estou dando parcial provimento ao apelo do Estado de Ceará, aqui sustentando, tendo como sustentáculo no meu posicionamento diversas jurisprudências, e fixando, obviamente, também aqui deixando a cargo dos eminentes pares que também farão parte da turma julgadora, a quantia de R$15 mil. Como voto, senhor presidente? Pois não, desembargadora Iraneide, eu colho o voto do desembargador Evaldo. Como voto do desembargador Evaldo? Eu acompanho o voto da minha relatora, presidente. Pois não, desembargador Evaldo, desembargadora Tereza Neu. Senhor presidente e eminente relatora, eu gostaria de pedir vista para inteirar com mais profundidade sobre a questão. Vista concedida. Registrando aqui a presença da doutora Idelária Linhares, né? Gente muito boa, esposa do nosso pesquisa amigo do Ministério Público e foi desembargador da nossa corte e participou do meu concurso em 1991. Né? Do desembargador Estênio Leite Linhares, desembargador Estênio, participou do concurso dos 13,
Nós tomamos posse em 92 e agradecemos muito a participação do desembargador Estênio, desembargador Haroldo Rodrigues de Albuquerque. Seja bem-vindo, doutora Idelária. Obrigada, Excelência. Muito obrigada. Nesse caso, eu vou chamar, então, eu tinha pulado um pedido de preferência, que seria o meu. Está, doutor. Muito obrigado, doutor Marcelo Nocrato, não é isso? Foi adiado o julgamento em face do pedido de vista, né? Mas o seu Nocrato não é da região dali do Cariri, não, né? Próximo de Iguatu. Família ali. Eu já ouvi falar. Família Nocrato. Eu acho que era um prefeito de uma cidade aí que era Nocrato. Sabeiro, exatamente. Muito obrigado, doutor, pela sua participação, doutor Marcelo Nocrato. Eu vou deixar o meu por último, eu vou chamar o sexto, então, uma apelação em remessa necessária, número 073-1710-55-2000, relatoria do desembargador Francisco Gleides Pontes, número que está na ordem, na pauta é o 5.70, remetente juiz de direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante é a SOP, né? Superintendência de Obras Públicas. Apelada DM Construtora de Obras Limitada, a advogada doutora Joana Moreira dos Santos Marques. Né? Eu passo, então, a palavra ao desembargador Francisco Gleides. Desembargador Gleides. Muito obrigado, senhor presidente. Esse processo também, na sua votação preliminar, contempla os interesses da parte apelada e eu consulto, então, a nobre advogada se dispensa a leitura de relatório e de sustentação. Boa tarde a todos, boa tarde, excelências. Sim, dispenso a leitura e a sustentação diante do resultado já favorável. Obrigada. Assim, eu devolvo novamente a palavra para o nobre relator. Então, a parte dispositiva desse acordo está assim vazada. Por todas as razões expostas, conheço da apelação para negar-lhe provimento e, em sede de duplo grau obrigatório de jurisdição, confirma a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial. Ficam majorados para R$110 mil na forma do disposto do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, os honorários advocatícios a serem pagos pelo apelante e foram arbitrados na sentença em R$100 mil. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Gleides. Desembargadora Iraneide, como vota? Eu ratifico o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Desembargador Evaldo, como vota? O eminente relator, presidente, acompanho. Pois não. Nesse caso, eu anuncio o julgamento. A Câmara, a unanimidade de voto, conheceu dos recursos, né, do apelo e da remessa e negou-lhe provimentos, né, negou provimento em ambos os recursos. Agradeço aí a presença da doutora Joana Moreira dos Santos Marques. Uma boa tarde para a senhora. Agora, nós vamos para o último. Parece-me que no último, eu vou chamar o último, que é o meu. É o 04, o agravo interno, no cível, processo número 005665825/2021. Relatoria sou eu, relator. O número que está na pauta é o 5.36, o agravante Cícero Cláudio dos Santos, outro agravante, Inaldo Zenival da Costa, o advogado doutor Laudenir, que nós não estamos visualizando na sala. Eu não estou vendo o doutor Ismênia, já tentou localizar, eu não estou vendo. O agravado é o município de Juazeiro do Norte. Ele está na sala? Não está. Então, eu peço permissão à Câmara para fazer aqui a leitura do resultado do meu voto. Eu conheço
do recurso de agravo interno civil e nego o provimento. É esse o meu voto. Desembargador Gleidson. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Iraneide. Também acompanho, Vossa Excelência. Anunciando o resultado, a Câmara, a unanimidade de voto, conheceu do recurso, todavia negou o provimento. Esse é o resultado, né, deste processo. Aqui nós chegamos ao fim, aos pedidos de preferência. Agora nós vamos para os processos extra-pauta e os processos da pauta normal. Aí eu entro perguntando, em primeiro lugar, a douta representante do Ministério Público, a doutora procuradora, doutora Idelária Linhares, se há algum pedido, algum requerimento, alguma observação a fazer. Excelência, não tenho observações a fazer, nada a acrescentar. Apenas espero que o advogado que acabou de apresentar suas razões compreenda que o Ministério Público sempre faz o seu trabalho com dignidade e tem opinião própria, né? Tem autonomia funcional. Apenas isso, registrar. Mas todos esses processos já passaram, né, pelo núcleo de recurso e nós os examinamos e ratificamos as razões que lá foram apresentadas. Muito obrigada, Excelência. Pois não, doutora, muito obrigada, senhora. Eu indago da representante da Defensoria Pública, a doutora Darliane Landim, se há algum requerimento, alguma observação a fazer. Não, Excelência, obrigada. Pois não, doutora, muito obrigado. Agora eu passo para os colegas componentes desta Câmara, em relação tanto aos processos, repito, tanto aos processos da pauta normal como dos processos extra-pauta. Os senhores indagando primeiro do desembargador Gleidson, em relação aos processos, se ratifica os seus votos. Pois não, presidente, eu ratifico todos os votos que proferi provisoriamente. Pois não, desembargador Gleidson, muito obrigado. Desembargadora Iraneide. Também, senhor presidente, eu ratifico todos os votos que proferi, tanto como relatora e também como vogal. Desembargador Evaldo. Presidente, eu ratifico Pois não, desembargador Evaldo. os votos proferidos por mim como relator, os votos com relação como vogal. Apenas queria observar que o roteiro 5120, a apelação civil 018-1092, 41/2015, eu estou retirando de mesa. Apresentarei na próxima sessão, presidente. Pois não. Que nesse caso aqui, nesse processo, parece-me que tinha já uma declaração de voto contrário, né, pela desembargadora Tereza Neumann, não é isso? O senhor está retirando não de pauta, de mesa, né? É de mesa. Apresentarei na próxima sessão. O senhor está falando é um outro processo. É o 018-1092, 41/2015. Ok, então, nesse caso, o 018-1092-41/2015, Vossa Excelência retira de mesa. É isso? Mesa. Isso, presidente. Ok. Desembargador Evaldo, muito obrigado. Agora tem um outro processo, que é o processo de número 02-22-668-67-2022. Desembargador Evaldo. É o relator, desembargador Evaldo. E a desembargadora Tereza Neumann apresentou um voto contrário. Nesse caso... Declaração de voto em contrário. Excelência, declaração de voto em contrário. Pois não, então... Disponibilizado anteriormente neste processo. 0222-6667. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... Conhecendo da remessa necessária... Presidente, pela ordem. Para provê-las.
Pois não, desembargador Evaldo. Esse processo a que a desembargadora Tereza se refere é o 022-668-67-2022. Exatamente. Se voto contrário, trata-se da DIFAL. Então, nós já votamos aqui. Se Vossa Excelência me permitir sugerir que fosse votado logo com relação à extensão do julgamento. Bom, os senhores concordam? Matéria já Debatida, já É. conhecida. Então, nós vamos escolher o voto. Vossa Excelência mantém o vosso entendimento? Sim, presidente. Pronto, a Com desembargadora respeito à Tereza desembargadora apresentou Tereza. um voto contrário. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Cleidson. também acompanho a relatoria, pedindo venha a eminente desembargadora Tereza Nilo. E a desembargadora Iraneide. Do mesmo modo, senhor presidente, acompanho o eminente relator, pedindo venha da eminente desembargadora Tereza Nilo. Então, vamos proclamar o resultado deste julgamento estendido. A Câmara, por maioria de votos, conheceu, mas negou provimento ao recurso. É isso, desembargador? Desembargador Evaldo. Isso, presidente. Então, fica proclamado. Vamos também fazer duas observações. A desembargadora Tereza Nilo pediu para retirar de mesa uma apelação. A apelação número desembargadora Tereza 00. 49.106, dígito 48. Certo. 2015, não é isso? É. Pronto, esse a senhora retira de mesa. O próximo também, de vossa relatoria, é uma apelação número 0200-905-15-2019. Esse a senhora pede para retirar de pauta. Não é isso? Mais alguma observação? Tenho mais alguma Pois não. excelência. Pois não. Não sei se já ficou consignado, mas gostaria só de reavivar. Pedido de vista da relatoria do desembargador Evaldo, 016-11-28-57. E pedido de vista também do processo da desembargadora Iraneide, 0077-97528. São dois pedidos de vista feitos anteriormente, e aqui na sessão, aquele outro, que já foi consignado. E o meu, que estava com o pedido de vista, Vossa Exato. Excelência ficou para a próxima semana. Para o adiamento, e um pedido de retirada de pauta e outro de mesa que Vossa Excelência. Pronto, então ficou tudo esclarecido, né? Tudo certinho. Tudo certo. Então, mais algum requerimento? Indago dos senhores desembargadores se tem algum requerimento a fazer, alguma observação a fazer. Desembargador Gleidson. Excelência, tudo sob controle. Reafirmar a nossa congratulação a Vossa Excelência pela assunção da presidência e votos também de sucesso a nova tríade que assumiu a gestão do nosso tribunal. Votos de louvor a todos eles. Desembargadora Iraneide. Me associo. Desembargador Evaldo. Em pleno acordo, presidente. Desembargadora Tereza. Eu também me associo a esse voto, né? Os três, o desembargador Abelardo, o desembargador Heráclito e a desembargadora Edna, com as bênçãos de Deus, vão fazer uma excelente administração neste tribunal, né? E eu indago do Ministério Público. Excelência, eu gostaria de me associar aos votos e parabenizá-lo pelo êxito, mais um êxito na sua trajetória brilhante, né? De homem público, de juiz
de excelente conceito na magistratura. Tenho também a honra de ter no Ministério Público, o senhor e me associo inteiramente aos votos ao desembargador Abelardo e à tríade. Muito obrigada, Excelência. Muito obrigado, desembargadora doutora Idalara. A doutora Darlene. Sim, Excelência, eu me acosto ao voto e, principalmente, parabenizo a sua estada agora como presidente da nossa Câmara e coloco a Defensoria Pública à disposição para que a gente possa, em nome do Estado do Ceará, realizar cada vez mais atos de justiça. Muito obrigado. Vou dar por encerrada a sessão, mas antes eu queria agradecer aos colegas pela colaboração, o apoio. Estou iniciando, né, a minha primeira sessão, né, mas, graças a Deus, a gente conta com a colaboração tanto do Ministério Público, como também da Defensoria e dos mais colegas e os serventuários de um modo geral. Eu anuncio aqui, antes de declarar o encerramento, hoje nós julgamos 251 processos, né, com as bênçãos de Deus. Agora eu dou por encerrada a sessão. Um forte abraço a todos, que Deus continue nos abençoando. Ótima tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.